Seja bem-vindo à Rádio da Costureira, o primeiro podcast do Brasil feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Apresentação em alto astral com a youtuber Fernanda Hertel. E a Rádio da Costureira está de volta com mais um episódio no ar, levando muito conhecimento às nossas ouvintes costureiras em todo o Brasil. E por aqui a gente aprende muitas coisas novas, descobre universos multiversos. E no programa de hoje não será diferente. Então deixa eu te perguntar uma coisa, costureira. Você sabe o que é cosplay? O que é cosplay? E se eu te disser que cosplay tem tudo a ver com costura e que pode ser um nicho de mercado maravilhoso para você trabalhar? Cosplay é uma expressão artística que arrasta multidões de fãs alucinados no mundo inteiro para representar um personagem através de trajes e interpretações. Trajes esses que são elaboradíssimos e por isso exigem ali uma costureira barra figurinista, barra nerd, barra geek, barra fã de cultura pop, fã de Japão, fã de mangá, fã de tecnologia, de cinema, de RPG, de quadrinhos, tudo isso junto e misturado com inúmeras palavras novas que nós vamos aprender no episódio de hoje, mas principalmente com muita diversão. E para falar desse assunto com a gente, temos uma convidada que é artista, desenhista, formada em design de moda, consultora e, claro, nerd assumida, ou seja, ela é o crossover entre a costura e o mundo nerd. Seja muito bem-vinda à nossa Rádio da Costureira, Carol Pegorini. Oi, gente, bom dia, Fer, tudo bem? Tudo bem, Carol, bom dia. Bom dia. Gente, eu tô muito nervosa de estar aqui gravando. É sempre Primeiro assim. Podcast, nossa, é uma emoção. Ai, que coisa boa. Você vai adorar. Garanto que no final do episódio você vai estar, olha, soltinha. Ai, adorei. Estamos muito felizes de ter você aqui. E pra falar desse papo bom, né? Cosplay, quem diria? Olha, a Rádio da Costureira tá muito moderna mesmo, menina. Estamos falando de um assunto tão legal assim. E que as nossas costureiras que ainda não conhecem terão a oportunidade de conhecer, de descobrir, de saber o que é aqui nesse episódio. Exatamente. Então, ouvinte costureira, você que tá curiosa, fica com a gente que você vai descobrir. Carol, vamos lá. Antes da gente bater o nosso papo sobre cosplay, fala um pouquinho de você pra gente, para os nossos ouvintes conhecerem melhor. Eu também vou te perguntar bastante coisa, que eu tô curiosa, quero saber. Me diz aí como é que você entrou nesse universo da costura, como é que você foi parar na Maximus Tecidos e o que você tem a ver com essa grande paixão que é o cosplay e o mundo nerd. Explica pra gente. Então, Fer, eu sou formada em design de moda, né? E atualmente eu atuo na Maximus Tecidos com a parte da consultoria. De moda. Como eu comecei a desenhar desde pequena, eu sempre fui muito incentivada, né, pela minha mãe, e ela sempre me deixou fazer todas as minhas loucuras artísticas. Que legal. E desde pequenininho eu sempre quis fazer moda, porque pra mim era uau, assim, aquele mundo da passarela, do design, era tudo muito incrível. Desde pequena, então eu sempre, né, quis fazer isso. E eu acabei tendo a oportunidade de fazer a faculdade e me formar. E logo após a faculdade, assim, um tempinho depois, eu tive a oportunidade de fazer já o curso estilista de fato com o Valmir Pazeto. Você fez na versão online? Presencial. Então você pegou aquela primeira turma. Ai, então, que legal. Deixa eu ver, eu acho que foi a terceira, na verdade, foi aqui em Toledo mesmo. Mas é aquele iniciozinho que o professor Valmir tava ali pegando o tato, vendo a metodologia dele funcionar pela primeira vez, assim, né, com uma turma maior. Que legal. E logo após, né, fazer toda a parte do curso e tal, até por causa da faculdade, que ela pega bem esse lado artístico dos alunos, né, porque o desenho é uma parte extremamente importante ali na moda, tanto, né, para desenhar as roupas, criar os croquis, a parte de design mesmo, desenvolver os produtos. Após, né, fazer o curso, eu consegui, né, eu fui fazer uma entrevista na Maximus, e eu consegui, né, começar a trabalhar lá como consultora. O Júnior te pescou pro time.
Basicamente foi isso, menina. Basicamente foi isso. Sim. E, tipo, cara, era um sonho ali trabalhar na Maximus, né? Porque aqui onde eu moro, a Maximus, ela é destaque, né? Na parte de aluguel de roupas, na venda de tecidos, né? Então foi basicamente um sonho realizado. Funcionária exemplar, essa moça foi vista lá no meio das alunas. É legal, né? Quando a gente entra num lugar, num espaço, por um motivo e acaba se destacando por outro, né? Muito legal, Carol. Aí tá. E a costura na sua vida? Ela começou... o contato não exatamente com a moda, com o aprendizado de moda, que a gente vê que na faculdade a quantidade de coisas que a gente aprende vai tudo muito amplo, né? Desde estilo até mercado voltado para moda, modelagem tudo misturado, mas e a costura mesmo? Você tem um pezinho ali na costura junto com a gente, costureira que tem paixão por sentar na máquina, ou você assim nem tanto? Então, eu amo costurar, e eu aprendi mesmo a costurar na faculdade. Essa frase é muito boa, eu amo costurar. Nossa, eu adoro. A minha avó, né, tudo parte assim da família. A minha avó, ela sempre costurou. Então, tipo, ela não tinha confecção nem nada. Ela sempre costurava, assim, pros filhos. Sim. Inclusive, ela tem aquelas máquinas bem antigas que tem o pedalzinho ainda. Sim. Que é sensacional. É a 15C, eu acho. Acho que é esse o modelo. A pretinha. A pretinha. É aquela bem grandona que parece até aqueles motor de carro. Que a gente sempre vê as criancinhas, elas tentam, tipo, fazer aquelas histórias, né? No pedal, né? Isso! E então, isso sempre me levou, né, pra onde eu tô hoje, né? Que seria, né, fazer a faculdade e agora tá trabalhando na área. Que demais, Carol. E o cosplay? Então, o cosplay foi uma parte muito importante pra mim, né? Eu comecei mesmo a entrar nesse mundo do cosplay no ensino médio. Nessa parte, eu primeiro conheci, né, o mangá, por indicação de uma amiga. Olha, eu acho que nesse episódio nós vamos ter que traduzir algumas palavras. Desde cosplay, mangá, algumas coisas assim. Muita gente conhece, né? É um universo muito conhecido, mas talvez nossas costureiras ouvintes fiquem curiosas. Então a gente vai ter que ir dando uma traduzida. Vamos lá. Primeira coisa, vamos definir o que é cosplay? Que a gente já começa o programa assim definindo isso. O que exatamente é cosplay? O cosplay, né, basicamente falando, ele é uma junção de duas palavras. Que seria o costume, que significa atrás de fantasia, e a palavra play, que seria uma brincadeira e uma interpretação. O cosplay, basicamente assim, resumido, é você se fantasiar de um personagem. Aí ele pode ser de uma história em quadrinho, ele pode ser de uma animação, de um jogo que você gosta muito. Você viu um personagem em uma série, você gostou dele, você quer se sentir como ele, você vai lá e você faz cosplay. Pode ser também como um jogo online também, né, que são muitos personagens, hoje tá em alta muito essa parte do jogo. E também ele pode ser algo como simplesmente você criou um personagem num jogo, né, aquele de RPG, que seria um jogo de interpretação, literalmente de personagem mesmo, onde você cria toda uma história, né, e desenvolve o jogo. E aí você pensou e, cara, eu quero me sentir como esse personagem. Então você faz toda a parte da interpretação dele. Que demais, cara! E é uma coisa pra todas as idades, né, o cosplay, desde criança, porque talvez os nossos ouvintes estejam pensando assim, mas gente, a pessoa se veste e vai pra onde? Minha filha, tem uns eventos bombados desse negócio. Tem concurso e o pessoal se reúne. Nossa, que maravilha. É lindo de ver. O pessoal se dedica, passa um ano inteiro, né? Preparando o cosplay, preparando o traje completo. É errado falar fantasia? Tem gente que não gosta. A maioria das pessoas, elas realmente, né, conhecem por fantasia. Porque você vai estar... Mas tem umas pessoas que se ofendem, minha filha. Aí se tu disser que é fantasia, é figurino, é traje. Mas eu acho que às vezes sai umas fantasias de vez em quando da nossa boca. No começo, quando você entende, assim, né, basicamente que às vezes as pessoas, elas realmente não conhecem, né? Sim. E aí depois você explica e tal, e aí elas começam a entender bastante desse mundo do cosplay. O cosplay, como você estava falando, ele pode ser feito tanto por criança, né, como por gente um pouco mais idosa já. Eu conheço uma família que se veste de cosplay, a família inteira, e eles têm um filhinho. Então eles sempre pegam e juntam, né, determinados personagens, e até o filhinho dele se fantasia.
Eu também É muito conheço pouquinho. algumas assim, algumas famílias que vai todo mundo de Star Wars, vai todo mundo de, sei lá, acho que alguma coisa do Dragon é, Ball também. também é muito famoso, Senhor dos Anéis também sai muito. Fora os heróis clássicos, né, que eu acho que é do conhecimento popular, de Super-Homem, Homem-Aranha, esse pessoal todo aí vira cosplay. Muito legal. Isso. Tá, e mangá, né, que foi assim, voltando pra sua história, você começou pelo mangá, como é que foi isso? Na adolescência, no ensino médio, estava muito em alta o mangá. O mangá, ele é história em quadrinhos japonesa, basicamente. E foi tipo um auge das histórias em quadrinhos, porque teve muito lançamento naquela época. E aí, né, as pessoas elas começam a popularizar mesmo o termo e as histórias em quadrinhos. O mangá, a palavra, ela significa rabiscos descompromissados. Ou seriam basicamente espontâneos. Ou seja, japonês tradução... se divertindo, né? Exatamente. Na tradução, assim, literal mesmo, do dicionário, é um desenho sem compromisso. É basicamente algo feito por puro divertimento. Engraçado a gente ver os japoneses, pelo menos assim, a gente tem essa impressão cultural, que eles se divertem pouco. Então a gente tava precisando de um mangá mesmo pra melhorar isso. E no Japão, que foi, né, onde realmente surgiu toda essa parte da história em quadrinhos japonesas, é muito popular. Tipo, todos os lugares você vê as pessoas lendo, elas param e, tipo, nos cafés, assim, elas pegam e realmente elas ficam lendo os mangás. Como a gente aqui no Brasil, né, tem mais o costume de ler livros. Sim. Mesmo livro, É uma paixão mesmo, nacional. Isso. Nossa, eu adoro. Desde a adolescência, o mangá pra mim e cosplay, assim, é a minha vida. Ah, que legal. E aí você começou desenhando os personagens de mangá, mas como é que chegou assim? Quero me vestir, quero virar um. Eu sempre, né, desde pequenininha, como eu sempre desenhei, eu sempre fui muito de pegar referências, assim. Então eu lia, pesquisava sobre e começava a colocar tudo que eu aprendia nos meus desenhos. E algo que muitas pessoas, né, que me falam que faz parte até da identidade visual dos meus croquis, é o olhinho grande. Até no meu Instagram eu sempre fico postando os meus desenhos. Todos os meus croquis eles possuem o olhinho grande. Isso faz muito parte por causa do mangá. É uma referência forte, né? Os olhos imensos. E é algo que, né, quando eu comecei eu não tinha percebido. Até a Cami, a Cami Nishida, ela falou assim pra mim, nossa, tipo, que era algo, né, dos meus croquis, que era o olhinho grande. E aí eu fui percebendo que eu realmente fazia o olhinho grande e eu, sabe quando tu faz no automático? Então aí eu fiquei, gente, cara, é muito legal, porque a parte do mangá, os personagens, eles normalmente, eles possuem um padrão, né, de desenho. Que eles possuem uma estrutura de figura humana, que seria os corpos esguio, que eles têm também os olhinhos grandes e arredondados. E ele é super brilhante. Então, você deixar o destaque pro olho para realmente, né, representar a emoção do desenho. E o nariz é afinadinho, né? E arrebitado. E a pessoa responsável por ter criado, né, esse padrão seria o Osamu Tezuka. Que ele é considerado um deus dos quadrinhos. Então, a partir dos desenhos dele, que hoje a gente tem esse padrão. Foi ele que lançou a tendência. Isso, basicamente. Ah, entendi. E é a cara mesmo, é muito característico. A gente vê um desenho qualquer coisa que tem esses olhos bem grandões, o nariz arrebitadinho, o corpo bem magrinho, ao tal ponto que a cabeça até que parece uma cabeça maior para aquele corpo. Você fala, olha aqui, o mangá aqui, ó. E aí você percebe que todos eles possuem um padrão, só que você consegue diferenciar cada desenho de cada autor. Porque cada um ele tem uma identidade única, né? Sim. E os traços também a gente consegue perceber que são bem diferentes, mas o padrão mesmo sempre ficou nessa parte do desenho mesmo. Tá, e aí você começou por essa paixão, mas quando é que isso virou uma roupa, uma costura que você vestiu? Como foi que você começou? Você já fez o cosplay pra você? Já saiu, foi pra algum evento? Quero saber. Então, daí a partir do mangá, eu vi que as pessoas, né, eu pesquisava sobre os mangás, as histórias, e eu vi que as pessoas, elas se vestiam com os personagens, onde eu olhava assim, eu ficava, nossa, aquele personagem é de tal mangá.
Aí que eu fui conhecendo esse mundo do cosplay. E aí eu fui entendendo que as pessoas, elas realmente elas se vestem como personagem. E aí é algo muito pessoal, né? Porque às vezes você não vai encontrar um cosplay de determinado personagem porque ele não é muito famoso. Então, a maioria das pessoas, né, elas pegam e fazem os cosplays dos personagens que estão mais em alta. Acho que a Sailor Moon é um clássico, né? Fazem muito. Sim. Nossa, é meu preferido. Toda vez que tem, eu amo. Quando eu era pequena eu assistia, cara, era sensacional. Nos eventos que a gente vai, eu e meus amigos, a gente sempre vê vários grupos de pessoas que se juntam e fazem o cosplay de cada personagem de Sailor Moon. É perfeito. Ai, que legal. E ela tem mesmo essa característica dos olhos bem brilhantes, assim. E o desenho, o olho vibra, né? É. Sim, isso é muito legal. E como Sailor Moon já é um desenho mais antigo, né, que tem toda a parte do mangá e tal, você vê bem todas essas características definidinhas, né? Tá, aí misturou tudo isso na sua vida e você é uma apaixonada e vai começar a explicar pra gente, então, né, nesse episódio, sobre o universo do cosplay. Você falou da origem, mas assim, a prática mesmo de fazer o traje e mostrar isso pro mundo. Tem uma data, uma origem? Onde isso começou? Porque, né, você estava falando de mangá, vamos pra origem do cosplay. Como é que isso começou no mundo? Então, o cosplay, pelo que eu tenho entendimento, ele começou realmente na parte do Japão. Onde as pessoas, né, como eu expliquei, elas pegavam e faziam as roupas dos personagens. O cosplay, ele é uma expressão artística, né, que ele é utilizado por pessoas do mundo todo. Então, a partir de que começou a origem no Japão, ele veio pro exterior e aí acabou entrando aqui no Brasil também. Não é algo muito recente, mas que ele realmente está se popularizando agora, né, faz uns poucos anos. E as pessoas que realizam os cosplays são os cosplayers. Que esse é o nome que a gente dá para as pessoas que realizam, né, fazem toda a interpretação do cosplay. Essas pessoas, elas não apenas se vestem como personagem, elas imitam os trejeitos, elas realizam interpretações de comportamento mesmo. Os bordões, né, também, quando o personagem tem uma fala muito forte, repete o bordão. Isso. É porque a pessoa ela quer mesmo se sentir como personagem, né? Então ela vai fazer de tudo para ficar o mais parecido com o personagem. Uma coisa que é muito legal, que muitos cosplayers utilizam, é pegar um comportamento do personagem e fazer com que ele fique mais exagerado. Pra realmente a pessoa ela identificar de cara que é aquele personagem. E elas se sentem, né, como se fossem o personagem. Isso é muito, muito, muito legal, porque muita gente usa o cosplay pra fugir um pouco da timidez, né? Porque na vida real você, por exemplo, eu sou a Carol. Aí, com o cosplay, eu já, sou outro personagem, eu posso, né, imitar que eu tenho poderes, então isso já é muito legal. Entendi, eu ia te perguntar isso. Quem é a pessoa por trás do cosplay? Como que essa pessoa pensa? Por que ela buscou no cosplay esse tipo de liberdade de expressão? Geralmente, como que pensa essa pessoa que tem essa prática? Qual é a necessidade, até mesmo social, que ela tem junto do cosplay? Pra gente entender mais ou menos essa mentalidade. A pessoa que faz o cosplay, ela é o cosplayer, né? E muitas pessoas, elas realizam isso como um trabalho. Então elas se vestem com o personagem, fazem toda a parte da estrutura, né, corporal do personagem, mudam as roupas. E muitas pessoas utilizam isso como algo pra fugir um pouco da vida real. Então, se a pessoa estiver um pouco tímida, ali sem a fantasia, quando ela veste, né, o cosplay, ela muda o seu jeito, ela muda o seu olhar, a expressão facial muda, ela se sente realmente como personagem. Tem aquela que ela se sente como um herói, né? Você falou nisso, eu fiquei pensando numa coisa. A gente vê muito que a maioria das pessoas que praticam essa expressão, né, os cosplayers, eles também se identificam como nerds, geeks, essas pessoas que têm essa paixão por tecnologia, quadrinhos, e
meio que passa longe um pouco do Japão, não necessariamente precisa passar no Japão, às vezes fica ali com a cultura norte-americana, os quadrinhos que foram criados, e então alguns personagens, por exemplo, não são necessariamente de quadrinhos desconhecidos ou exóticos, né? Que para a maioria das pessoas que talvez não conheçam. Às vezes é mesmo o Mario do videogame, às vezes é o Rambo do cinema. Você vê um personagem muito masculino que marcou uma época ali para os homens em geral, não apenas homens nerds, mas aquilo é dominado pela cultura pop e vira um personagem de cosplay também. Muito legal, né, que isso aconteça. Sim, porque a origem mesmo, né, foi no exterior, só que veio muito forte pra cá. E também, como eu estava falando desses personagens, por exemplo, se você for se fantasiar do Rambo, ou mesmo de personagem masculino, muitas meninas fazem a sua versão feminina do personagem. Então isso é super legal. Porque tem duas, né? Eu conheço e até explico para as pessoas que tem duas formas de você fazer o cosplay. Uma das formas é você literalmente fazer toda a estrutura do personagem para você. Mesmo você sendo mulher ou você sendo homem. Indiferente. Então você vai pegar todas as características do personagem, o trejeito, uma expressão, o estilo da roupa e fazer idêntico ao personagem até a interpretação. Como você pode também fazer uma adaptação mais livre, mais única e pessoal do personagem. Onde você pega algumas características padrão do personagem e aí você passa pro seu gosto. Você também, eu acho muito legal isso, que na parte do cosplay, o personagem ele pode vestir uma roupa que ela não é tão confortável. Então os cosplayers vão e eles modificam a modelagem ou modificam algum detalhe na roupa para até se sentir bem, né? Porque às vezes é um personagem de desenho, né? Como é que você vai vestir a roupa de um personagem que não é pessoa, que sai andando normal, entendi. Porque, assim, nos filmes, tal, nas séries, até nos animes, você vê que são roupas, até nas histórias de quadrinhos, são roupas que você consegue desenhar. Você consegue criar ali. Até nas animações, né? É algo mais irreal. E aí você tem que ter uma maneira de passar isso pra vida real. Porque tem coisas que realmente... Tem cosplayers do mundo todo que eles conseguem fazer coisas incríveis. Tipo asas, fazer toda a estrutura, colocar LED nas coisas pra fazer aquele brilho bonito. Só que tem coisas que realmente é algo quase impossível de você fazer, né? Então muitas pessoas, elas adaptam isso pra vida real. Que legal, que legal. Agora, você tem ideia, assim, mais ou menos, de que fantasia seja mais difícil de executar? Que detalhes? Pensando até mesmo nas nossas costureiras que estão pensando assim, nossa, mas a minha filha, adolescente, pediu pra mim outro dia fazer pra ela uma bendita de uma fantasia, um traje de cosplay, todo difícil de fazer, e a amiguinha dela gostou e pediu também. Fala um pouco pra gente sobre os desafios de produzir uma peça dessa. Qual seria o maior desafio? Porque nos desenhos animados, às vezes, as roupas, né, tem luzes, tem umas coisas meio robóticas, tudo misturado junto. O que seria isso, a maior dificuldade? Hoje, você vê que a gente tem muita tecnologia nessa parte, né? E eu acho que, assim, a parte do cosplay que podem ser a coisa mais difícil... seria aquelas roupas que elas não possuem uma modelagem padrão. Elas possuem, tipo, algum detalhe, algum recorte, que é muito mais difícil de fazer e passar isso pro corpo. Porque, por exemplo, em uma animação, o corpo é o que o animador ele foi lá e desenhou, e ele, né, desenhou o tecido junto ao corpo do personagem. E muitas vezes, achar o mesmo tom, ou mesmo realizar, né, ter o mesmo caimento do tecido, é muito difícil. Por isso, né, que hoje a gente tem toda essa parte, né, de conhecimento de tecidos e a parte também da adaptação. Eu gosto muito das duas formas de interpretação de cosplay, né, que seria a parte, né, fiel ao personagem e a parte da adaptação. Porque é algo muito pessoal e que você consegue, né, colocar um pouco da sua carinha naquilo que você tá fazendo. Eu gosto mais da fiel. Porque quando o cara faz bem feito... Eu tava falando com o meu esposo outro dia, né? Eu contei pra ele que a gente ia ter o podcast aqui com esse tema de cosplay. E o meu esposo, ele é meio nerd, meio geek. Eu digo meio, né? Mas ele é completo, é inteiro. Aí, legal.
Aí eu tava comentando com ele e ele falou assim, cosplay, né, é aquele tipo de coisa, ou fica muito bom, ou você olha e fala, não deu certo. Quando a pessoa tenta ser fiel, né, ela tem essa proposta, a vontade dela não é fazer adaptações, ela quer ser fiel e não fica igual, mas fica quase igual. Aí às vezes ela bate na trave, volta, faz o cosplay tudo de novo pra conseguir ter um resultado legal. E isso é interessante, a evolução, tanto nas técnicas de produção, de costura, de modelagem. Eu vejo também que tem cosplayer que inclusive muda o próprio corpo. Desde pintar cabelo até fazer musculação pra, sei lá, ficar com o corpo todo marombado. Personagem. Sim. Legal, né? Cara, isso é muito doido. Essa parte de você, né, fazer a parte fiel ao personagem, eu acho que uma das partes mais difíceis também, que entra toda essa parte da moda, seriam modelagens de armadura. Você vê, assim, que, cara, você vê os materiais que as pessoas usam e elas, né, deixam tudo pronto, porque normalmente a gente vê tudo pronto. Aí você vai perguntar qual que são os materiais que essas pessoas usaram, né? Aí a maioria usa EVA. Cara, é sensacional, porque com o EVA mesmo você consegue criar diferentes tipos de armadura. Muitas usam aquele sistema de LED, assim, de luzes. E entra toda essa parte, né, de você ter um conhecimento, tanto, né, dessa parte do elétrico, pra realmente, né, colocar luzes, colocar efeitos. Tem muitos personagens que eles têm um poder diferenciado, né, um brilho diferenciado. Então muitos se dedicam bastante e estudam mesmo sobre isso para conseguir fazer todas as características o mais fiel possível. Muito legal. Você falou do LED, eu lembrei. Tem alguns bordados, algumas bordadeiras / artistas que inclusive fazem exposições de seus bordados. Elas incluem ali, né? Tem uma tendência disso, de incluir no bordado luzinhas de LED. Sim, geralmente não é um bordado vestido. Mas olha que curioso, geralmente não é um bordado vestido, é algo que fica na parede, porque vai para uma moldura, alguma coisa assim. Já no caso do cosplay, vai além disso. O LED fica misturado na roupa e a roupa vai ser vestida mesmo por alguém. Isso. Exatamente. Essa parte do que a gente tá conversando do LED é muito legal, porque é algo novo. Não é algo assim que as pessoas usavam muito, né? Mas alguns anos atrás. E é muito legal porque o LED ele vai tanto na parte do tecido para dar algum efeito diferenciado, como na parte da armadura, se algum personagem tiver armadura, quanto em algum detalhe também, no cabelo. Isso nos capacetes. Tem alguns personagens que tem alguma coisa na cabeça, na frente dos olhos, e ainda tem luzes, e aquilo se mexe, abre e fecha. Nossa, o pessoal faz muito legal. Fazer todo um mecanismo de movimento, gente, é perfeito. Você vê o personagem estático ali na sua frente, o cosplayer, e aí, de repente, começa a se mexer tudo. Cara, isso é muito sensacional. É muito legal. E como você vê, Carol, assim, o tamanho, né, a força dessa atividade na vida das pessoas. O quanto que esse hobby, não sei se pode chamar assim, não sei, para algumas pessoas seja hobby, talvez para outras pessoas já virou um trabalho mesmo. Como é que você vê essa atividade, a força dessa atividade na vida das pessoas que passam um ano inteiro se programando, planejando para esse evento? É muito, assim, o cosplay, ele acaba se tornando parte realmente da vida da pessoa. É algo muito grande que toma muito tempo, né? E também muito trabalho da pessoa. E tem o dia de usar a roupa, né? Tem que estar pronto naquele dia. Isso. E muitos cosplayers que vão estar, né, assistindo a gente, ouvindo a gente, na verdade, eles vão saber que, assim, algo que acontece muito é deixar pra terminar o cosplay um dia antes do evento. Ai, não acredito, taca ele cola quente. Demais, menina, sério, a gente sempre vê relatos das pessoas falando, gente, falta um mês pro evento, né? Aí acaba terminando o cosplay um dia antes. Nossa. Meu Deus. E muitas pessoas, né, que realmente levam isso como trabalho, elas passam, né, como você falou, 1 ano, 6 meses, todo focado na criação daquele cosplay. Desde buscar material, importar material, usar materiais diferentes, né, e até essa parte tem muita pesquisa, porque você precisa conhecer, né, o tecido, conhecer o caimento do tecido, se ele é apto, né, para fazer tal peça de roupa. E isso leva bastante tempo e conhecimento da pessoa também, né?
que é algo muito legal, porque você acaba, né, cada cosplay você acaba melhorando e desenvolvendo outras técnicas também. Sim, ampliando o repertório. A gente recebeu aqui na Rádio da Costureira uma estilista que ela trabalha com figurinos para carnaval. E ela comentou um pouco disso também. É a Michelle X. Ela faz muitos figurinos de famosas, rainha de bateria, essas coisas. E ela vai sempre descobrindo alguma coisa. Aí eu me lembrei de uma fantasia que ela fez, que quando eu vi a foto me chamou muito a atenção, porque o costeiro da fantasia, ele tinha algo parecido assim com uns pelos, uns cabelos loiros assim compridos. Nossa. E não sabia o que era aquilo e eu fiquei curiosa e perguntei. Aí ela falou que quando aquela fantasia chegou para ela, a ideia do carnavalesco era colocar crina de cavalo, porque era para dar uma ideia de ser o rabo do cavalo, alguma coisa assim. Porque o restante da fantasia, ele tinha fivelas, couro, marrom, lembrava muito a parte da sela, né, de montaria. E as costas, o costeiro inteiro, como se fosse asas, ele queria que lembrasse o rabo do cavalo. Aí ela falou, não, mas rabo de cavalo é muito pesado, a pessoa que ia usar, né, não ia aguentar. Não sei se foi a Juju Salimene, se bem que a Juju Salimene, ela é forte, ela teria aguentado. Mas ela falou que eles sempre buscam usar outras alternativas que não sejam assim, materiais vindos de animais, né? Aí sabe o que ela fez? Ela pegou uma peruca loira, como se fosse uma extensão que bota no cabelo mesmo. E colocou na fantasia. E eu lembro que quando a gente conversou disso, eu fiquei pensando no cosplay. O carnaval brasileiro, ele é o cosplay tupiniquim. Se você parar pra pensar. Porque tem também a fantasia. Tem toda a questão do conceito por trás disso, design. Nossa, isso é realmente super... É incrível. E você vê, os japoneses têm o mangá, nós temos o carnaval. Exatamente. E uma coisa muito legal também é que nessa parte da adaptação, que hoje as costureiras, elas precisam ter bastante aquele jeitinho brasileiro pra fazer o cosplay. Então elas precisam, né, conhecer bastante os materiais, conversar bastante com o cosplayer, desenvolver, né, aquela técnica, modificar uma modelagem, né, pra criar toda essa parte do conceito do personagem. Sim, tem que ter muito repertório para fazer um monte de adaptações, porque às vezes a gente não encontra, né, o material certo, então não dá certo de primeira naquela montagem, aquela modelagem, porque tem que ter movimento, a pessoa vai vestir. E você já fez cosplay de quê, Carol, assim, na sua vida? Conta um pouco dos personagens que você já fez. Alguns cosplayers, a maioria dos cosplayers dos cosplays, né, que eu faço, são mais cosplays de maquiagem. Então eu pego roupas que eu já tenho aqui em casa, ou eu mando assim fazer, eu mesmo costuro, né, o cosplay. E eu invisto muito nessa parte de você, né, pegar um pouco do que eu tenho já pra passar pro personagem. Alguns cosplays que eu já fiz foi o do Joker, né, que é o Coringa, da Arlequina. Você escolheu um Coringa? Porque tem isso, né? Tem como você escolher um Coringa específico na versão, Então, o que eu fiz, eu juntei vários, né? Criei uma maquiagem e uma roupa ali que eu vi que ficaria perfeito. Eu fiz uma versão masculina também da Harley, da Arlequina. Foi muito reproduzida, né? Nos últimos anos. Sim, nossa, acho que foi uma febre. Desde o lançamento do filme, o que mais você via era cosplay da Arlequina. Era todas as versões possíveis, você ia nos eventos e tinha 30 pessoas de cosplay de Arlequina. E, cara, cada um você via que a pessoa se dedicou e ela colocava um pouquinho dela, né? Tem algumas cosplayers que fazem aqui no Brasil, que elas são até muito, né, fazem isso como parte do trabalho delas. Elas são muito, muito parecidas com a Margot. Nossa, que sortudas. Faz a personagem hoje. Gente, você fica assim, mano, é a personagem ali, você, sabe, você meio que... a Margot é a atriz, né, que interpretou isso, que ela o personagem tá fazendo, no cinema. Nos últimos filmes, a Arlequina. Inclusive, é uma excelente atriz, assim, ela deu vida literalmente à personagem. Ela caiu na graça dos nerds, os nerds adoraram. Muito legal quando isso acontece. Né? Que, às vezes os nerds implicam com os atores, falam, não gostei do seu Batman, querido Ben Affleck. Não gostei do seu Batman, esse seu Coringa está uma bosta. Nossa, mas quando eles veem que o personagem é literalmente feito pra aquele ator, tipo, né? Homem de Ferro, também, né?
Nossa, o Homem de Ferro. O Robert é perfeito. Nossa, não tem dava outra pra ter pessoa que outro. eu vejo fazendo. Exatamente. E é muito legal porque você acaba criando uma ligação, né, com aquele personagem que você gosta. Sim. E muitas vezes as pessoas, elas modificam o corpo delas, né? Por exemplo, o Robert tem um cosplayer que eu conheço que ele deixa a barba e o cabelo e até usa o óculos que ele usa, tipo, na vida real. Então ele... Qual é o personagem que ele faz? O personagem o Robert, ele faz o Homem de Ferro, né? Ah, tá. Entendi. Isso. Então é muito legal, porque a pessoa sai na rua e as pessoas tiram foto e, nossa, é o personagem ali e isso é muito legal. Muito demais. Que Meu ele esposo faz outro dia comprou um óculos, que tava meio ruim das miopias. O moço lá do Detran falou pra ele, menino, bota um óculos, da próxima vez não vai dar pra renovar a tua carteira. Nossa. Aí ele botou o óculos. Ai, adivinha como? Olha as ideias, ele me vai na ótica, me olha todos os óculos, porque ele tava procurando um, que era de um personagem de um filme da década de 80, 90, não sei, que o Stallone fez, que era o Tango e Cash, acho que era isso o nome. E ele catou o bendito do óculos, falou, vai ficar bom, e botou no rosto, e ficou bom mesmo. E ele saiu de tango da ótica, muito engraçado. Nossa, porque, cara, isso é muito legal, você me fez lembrar, porque o Tony Stark, né, que é o personagem que é o Homem de Ferro, uma das coisas mais marcantes dele é o óculos, né? Sim. Tem toda aquela parte tecnológica e tal. Então, nossa, isso é muito divertido também. Muito legal, né? Sim. Olha, eu nunca fiz cosplay, não, mas eu sei lá, desde que eu casei, eu comecei a participar, a chegar mais perto desse universo. Eu pensei, eu queria fazer então, se fosse pra fazer um dia, queria fazer um bem difícil, um bem desafiador. Então, Carol, me dá uma dica. Qual seria um cosplay feminino, que eu gosto de feminino? Pra fazer assim, bem fiel, que você fala, nossa, esse é difícil, esse aqui tem que suar. Cara, eu acho que um dos cosplays que eu acho que seria mais difícil fazer hoje é de uma personagem que eu gosto muito, que seria algo super irreal, assim, que seria a Vi, do jogo League of Legends, que ela não tem só a parte da roupa, ela tem a parte da armadura dela, né, eu já vi muita gente fazendo cosplay dela, e ela usa 2 manoplas. Nas mãos? Um efeito, com um efeito em toda a parte da história dela, né, e ela usa essas 2 manoplas, e essas 2 manoplas, elas possuem alguns efeitos diferenciados, como até um detalhe muito legal seria um relógio, né? Seria né, que tem muitos cosplayers que fazem esse relógio mexer, solta a fumaça da manopla, eles usam o LED, tudo certinho. E um detalhe que eu acho super legal, só que é muito difícil de fazer, seria as manoplas mexerem. Então é como se você tivesse realmente no pulso. Sim, gira cara, em torno do pulso. Eu não conheço a personagem, você tá falando, eu joguei aqui no Google. Ela tem um cabelo rosa maneiríssimo. Sim, eu acho ela perfeita. E outro cosplay que também eu acho que tá muito em alta agora, que até esse é o mais recente que eu fiz, é o da Capitã Marvel. E um detalhe que eu acho legal falar é que os cosplayers, eles tentam fazer, né, esses que usam a técnica do personagem mais fiel, tentam fazer com os materiais que a gente possui o mais próximo possível do personagem. E muitas vezes o que a gente vê na tela é aqueles os cromas, né? Que às vezes a pessoa ela não tá vestindo aquilo e na tela aparece que é a textura do tecido tudo certinho. E muitos cosplayers... Um efeito de cinema, é isso? Isso, tá, aqueles entendi. efeitos. E Efeitos especiais. Isso, exatamente, efeitos especiais. E eles conseguem reproduzir isso com os materiais. Efeitos gráficos. Isso. Tem uma diferença entre efeitos especiais, práticos, efeitos gráficos, umas coisas assim. Porque eu já sei, por exemplo, a Capitã Marvel, né? Que é a Carol Danvers. Inclusive, eu adoro, né, ela por causa do nome dela, né? Que é literalmente Carol, né? Olha aí, é verdade! Isso é muito legal. Eu me apaixonei por esse personagem. Eu adoro ela. E eu vi muitas vezes, né, pesquisando sobre o filme, que a roupa dela, o que a gente vê, não é de verdade. Ué? É algo tudo criado pelo computador. E os cosplayers, eles conseguem reproduzir, eu acho isso incrível. Porque eles conseguem reproduzir todos o que os nem efeitos existe. com os materiais que a gente tem. Então isso, nossa, eu acho incrível.
É a Muito meta, legal assim, mesmo. de vida conseguir criar algo assim. E você já fez ela, né? Sim, inclusive, né, esse cosplay eu juntei muitas partes do filme com a versão dela dos quadrinhos. Então, é algo que eu consegui colocar um pouco de mim no cosplay mesmo. Muito legal, Carol. Antes da gente seguir para o nosso próximo tópico, vamos ao Alerta Tendência de hoje com a Ana. Oi gente, eu sou Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus Tecidos, e estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo maior sucesso. As peças de alfaiataria estão cada vez aparecendo mais nos looks do dia. Você já reparou? Antes, a moda social, as peças mais sérias eram mais limitadas a ocasiões formais e ao trabalho. Hoje em dia, a combinação de peças de alfaiataria com peças mais casuais deixa a produção com um resultado muito estiloso. Uma super vantagem dessa tendência é que as peças clássicas de alfaiataria nunca saem de moda, e nada melhor do que ter uma peça feita sob medida para o seu corpo. Anota aí, os tecidos mais usados para confeccionar roupas assim, mais sociais como camisas, blazers, saias e calças de alfaiataria são crepe alfaiataria, linho, tricoline, lã acrílica e zibeline. E você encontra todos esses tecidos no site da Maximus Tecidos. Fica a dica. Beijo! Falamos então de toda essa atividade dos personagens, das curiosidades, mas eu citei aqui eventos. Porque pensa, a pessoa passa um ano fazendo uma roupa dessa, um traje difícil, e ela não usa em lugar nenhum. Existem, né, eventos específicos para essa galera toda se encontrar. Então fala um pouco pra gente sobre esses eventos. O que tem lá? Então, em todas as cidades, elas possuem aqueles eventos pequenos que muita gente se junta, né, e acaba juntando muitas pessoas, né, desde essa parte da cultura geek, nerd, tudo pra criar um evento legal para as pessoas e elas poderem usar os cosplays. Aqui no Brasil, o maior evento que a gente tem dessa parte mesmo do cosplay seria a Comic Con Experience, seria a CCXP. Que é em São Ela Paulo. É um evento, é um evento que dura, acho que são 4 dias, que as pessoas do mundo todo, né, porque não só aqui do Brasil, as pessoas do mundo todo, elas se reúnem e não só, né, pra mostrar, assim, a parte da cultura, mas também inúmeros cosplayers do mundo inteiro e aqui do Brasil eles se reúnem, mesmo eles realizam os cosplays pra apresentar na Comic Con. E isso é muito legal, porque na Comic Con eles possuem um concurso, né, do melhor cosplay, e as pessoas elas criam apresentações, elas se dedicam literalmente uma parte inteira do tempo delas pra realizar essa apresentação. E ganhando, você consegue competir com pessoas no mundo todo. Cara, né, deve ser uma honra pro cosplayer. Sim. E deve porque pirar. Imagina, você ter o cosplay, né, vencedor de todos que, tipo, basicamente seria o melhor do Brasil, né? E ainda competir fora do Brasil e ter toda essa parte do reconhecimento, eu acho que é muito gratificante pra pessoa que realiza também, né? Que demais, com certeza. Sem contar que gastou um dinheiro, vai num evento desse, minha filha vai deixar um rim de tanta coisa que a pessoa vai querer comprar. Porque tem gente que passa o ano inteiro, não vou juntar o dinheiro que eu tenho que ir na CCXP e eu vou sair de lá com tudo que eu quero. Quero os meus quadrinhos, tudo, aqueles raros, eu quero os autógrafos de não sei quem. Nossa, minha filha, cada coisa cara, isso aí. Inclusive, isso é uma coisa interessante da gente falar. Eu não sei se é uma impressão minha, você vai me dizer. Se você concordar, você fala. Se você discordar, fala. Nada disso, Fernanda, tá louca. Tá. É um público mais elitizado, não é? Pelo menos esses que frequentam a feira. É um pessoal ali com uma grana. Não embora o cosplay seja praticado por pessoas de todas as idades, eu acho que o grande público ali já passa um pouco dos 30, porque já se formou, já tem um emprego, e aí ele pode gastar um dinheiro na bendita da fantasia. Ou é só uma impressão minha, não é bem por aí, o pessoal, né, não tem tanta grana assim. Eu acho que tem. Então, alguns cosplays, eles realmente precisam de mais dinheiro para serem feitos por causa até dos materiais, né? Sim, um baita investimento. Hoje, as pessoas elas conseguem, assim, economizando também e, né, tendo um pouquinho de paciência para guardar também. Pessoas de vários tipos de... Como é que a gente fala? Classe de pessoas econômica? Que possuem... isso. Posses. Elas conseguem fazer os cosplays. Pessoas de posses.
você vê, assim, gente que, né, vai ter mais dinheiro, elas têm mais possibilidade de criar cosplay, de contratar pessoas pra realmente fazer o cosplay delas. E Mas até é um pra ir nos universo eventos, caro, não é, Carol? Sim, Assim, você os comprar materiais, eles são muito caros. Ou até mesmo assim, eu sou muito fã desse personagem, vou comprar toda a série de quadrinhos. Minha filha prepara o bolso. O meu esposo gosta do Sandman, por exemplo. Nunca vi um quadrinho de que custa R$130. Pelo amor de Deus, que papel caro! Ai, porque é algo se eu falar que, isso. até por causa da cultura pop, é algo que se popularizou, né? Então, como a gente vê que tá saindo bastantes produtos no mundo, as pessoas acabam colocando um valor um pouco mais alto pra, né, garantir pra valorizar um pouco mais. E às vezes as edições são limitadas. Sim. Tem toda uma concorrência. Tudo limitado. Tudo nisso aí limitado. Ó, tem poucos, viu? A tiragem foi pequena, hein? Nossa, algo que os geeks adoram é edição limitada. Sim. Menina, é tipo, pode custar o valor que tiver, a pessoa vai e ela vai comprar. Nossa, vai. Sensacional. Tem o mercado que as pessoas não medem o que vai gastar. Não, eu compro mesmo. Quanto custou esse action figure aí? R$3.000. O quê? Não, basiquinho. Isso foi barato. Sim, e até a parte de criação, né? Ela tem um valor. Sim. Né? Então, o valor, muitas vezes, ele realmente vale aquilo, né? Porque você tem desde a parte da construção e de todo o trabalho que você tem. Então, por exemplo, as costureiras que vão criar os cosplays. Hoje, né? É muito... Ter uma costureira boa, que você tem de confiança até pra criar, ela vai, se você apresentar uma proposta pra ela vai te cobrar um valor. Porque muitas vezes a maioria das pessoas elas fazem aquelas roupas padrão, né? Roupa casual mesmo. Sim. E para um cosplay já é mais diferente, porque você precisa mudar a modelagem, você precisa utilizar materiais diferentes e muitas vezes aquilo acaba tomando um pouco mais de tempo, né? Ou seja, costureira que nos ouve, se você está aí na pindaíba, lidando com clientes que não tem dinheiro para pagar você, que pede para pagar depois, que pede para parcelar em 1 milhão de prestações e vive dizendo que não tem grana, começa a fazer cosplay. Porque o pessoal do cosplay tem dinheiro e sabe que vai ter que pagar para você uma grana boa. Porque o que acontece? O trabalho é diferenciado. A modelagem, as adaptações. Se você quer ficar rica, costureira, faça cosplay. Começa a costurar cosplay. A gente tá brincando, mas é verdade. O pessoal valoriza mesmo. Valoriza de verdade. Aqui é muito comum das pessoas realmente fazerem o cosplay e pagarem, valores assim que você são literalmente, né, exorbitantes assim pra ter a roupa. Então, cara, faz cosplay. Costureiras, gente, ouçam a gente, façam cosplay, porque é um nicho que tá crescendo muito, né, no mercado atual. Sim. E até pela popularização mesmo do cosplay e de toda essa parte dos personagens, né, criados pelas empresas e dos filmes também. É algo que a gente vai começar a ver mais mais assim, mais no dia a dia, né? Porque muita gente sai da sua casa pra ir no evento e imagina, você ter o seu trabalho ali reconhecido pro Brasil todo. Se a pessoa, né, porque muitos cosplayers, eles falam quem foi que fez a roupa. Dão o crédito. Dão o crédito, porque é algo que a gente valoriza bastante. Porque eu queria até te perguntar isso. Dizem que cosplay raiz faz a própria roupa. Isso é verdade ou isso é mito? Olha, eu minhas perguntinhas. Eu acredito que isso seja meia verdade. Meia verdade. Porque às também vezes acho. Você quer muito fazer aquele personagem, aquela roupa, só que você não tem uma noção, né? E você não tem habilidade técnica. Isso, daí você acaba partindo mesmo pra conversar com uma costureira. Mas se você tem, né, se você consegue criar o seu cosplay, eu acho super legal você fazer ele do zero. Você mesma costurar, você escolher os tecidos, mas a gente também não pode, né, desvalorizar quem pede pra uma costureira. Porque, assim, até existe, um tempo atrás, existia um certo pré-conceito com os cosplayers que faziam, ou, né, compravam os cosplays prontos. Sim. E isso é algo que a gente não pode fazer, né? Porque às vezes uma costureira, ela precisa, né, ter o seu trabalho valorizado.
Sim. Então, e o próprio cosplayer mesmo, se ele não ficou com a parte da produção, porque lhe falta habilidade técnica, ele ficou com toda a parte criativa, ele ficou com toda a parte de pesquisa, de pensar, de escolher o personagem, de conversar com a costureira, de como eles conseguiriam realizar aquilo, utilizando as habilidades que aquela profissional tem. E na hora de vestir, o próprio cosplayer, independente dele ter costurado aquele traje ou não, ele vai ter que interpretar todo o personagem. Exatamente. Não é? Então não é demérito algum. Várias técnicas. E até que eu acho muito legal que a gente tem uma relação muito legal com as costureiras que fazem os nossos cosplays, porque a gente, pelo menos eu preciso contar toda a história do personagem pra ela entender e, né, tipo, pra ela também analisar. Eu falo assim, pesquisa, olha essas imagens aqui, olha tal filme, tal série, pra você entender um pouquinho e tal. E eu acho que, assim, eu gosto de falar, né? Eu ia te perguntar disso. De onde parte, né, na hora de vocês criarem juntas o personagem, de onde vem a inspiração? Como é que vocês escolhem mesmo? No que vocês se baseiam para fazer esse traje ali? Como é que é a conversa de vocês? O único cosplay que eu fiz foi um do Coringa, com uma costureira, e os outros eu, né, fui costurando. Até eu, né, a gente começa a partir do princípio de um personagem que você gosta muito e você decidiu que você quer fazer o cosplay dele. Tá. Então você começa, né, a pesquisar sobre as modelagens e as versões, né, das roupas dos personagens. E aí se você não conhece muito de tecido, a sua costureira, ela pode, né, te ajudar nessa parte, mas a gente sempre pesquisa, assim, para deixar já o trabalho mais em andamento, quais tecidos seriam indicados, a parte da modelagem. Eu já conversei bastante com costureira sobre o tecido ideal, né? Pra certa modelagem, pra certa vestimenta. E às vezes é um tecido que ele não é muito indicado para aquele modelo, só que pela textura do tecido, pelo caimento, a gente acaba utilizando, né? E aí eu acho muito legal, porque a costureira, ela, né, pelos conhecimentos, ela consegue utilizar aquele tecido para determinada roupa, mesmo ele não sendo muito indicado. Sim, e aí tem todos os recursos para criar aquele efeito de caimento, por exemplo, desde uma entretela, se você quiser mais estrutura, ou então coloca um contrapeso, você, né? Para poder fazer isso eu vou ter que colocar, ao invés de fazer uma bainha fina, eu vou fazer uma bainha larga, de 10 centímetros, porque vai pesar essa bainha, aí vai criar tal caimento por conta do peso. Aí tem um monte de coisa para pensar. Tem que ser uma costureira muito esperta, muito atenta. E ela tem que ter, assim, uma dica que eu dou é que ela seja muito mente aberta pra ouvir, né, a gente, porque as pessoas que elas fazem o cosplay, elas são muito animadas. Então elas querem aquilo e aí elas pensam que elas querem tal caimento, tal trejeito da roupa. E a costureira, ela tem que entender que é algo que a gente não faz no dia a dia, né? Não é, por exemplo, aquele vestido que você vai fazer casualmente. É algo realmente que você, né, normalmente você não vê. Que é algo que você precisa, né, ter um conhecimento um pouco mais... ter mais conhecimento, né, pra estar realizando o cosplay mesmo. A costureira não pode ficar dentro daquela caixinha, né? Por um exemplo, quando a gente pensa assim, ó... Também. Quando a gente pensa assim, ó, eu pensei aqui no exemplo, vê se você concorda. Quando a gente fala assim, é uma camisa, a gente já pensa gola, né, punhos, como é o nome do... onde a gente bota os botõezinhos? Me fugiu a palavra agora. A vista para os botões, com todas as casinhas de botão. Isso é uma camisa. Falou em camisa, você pensa nisso. Quando você vai para uma camisa, por exemplo... mas quando você vai para uma camisa de um personagem, por exemplo, minha filha, os botões são tudo extravagantes, as coisas são todas diferentes, as casinhas de botão podem ser ao contrário. Tem um bolso diferenciado, vai ter um corte diferenciado, porque no desenho ali você cria tudo. Sim. Agora, para passar isso pra vida real, aí tem que... Então, uma simples camisa, você vai ter que fazer ela de outro jeito. Ela é toda desconstruída e depois reconstruída pra ficar daquela forma. É muito legal. Até uma estrutura diferente da camisa, né? Por exemplo, esse exemplo que a gente usou. Pode ser que a camisa ela tenha uma manga bufante de um lado, do outro lado ela pode ser uma manga um pouco mais justa.
E aí ter toda aquela parte da construção, né, e decidir o tecido ideal para que fique do jeitinho que esteja a camisa do personagem. Pois é, com mangas totalmente diferentes, mas usando né, ali os tecidos para compor, para conseguir passar esse visual, porque tem que ser fiel, né, ao que tá ali. Muito legal. Então, Carol, seguindo mais um tópico do nosso programa, mas antes, vamos ao áudio da nossa ouvinte, uma costureira que nos acompanha aqui na Rádio da Costureira e que mandou um recadinho para nós. Olá, sou Silvânia Robolt, modelista há muitos anos, na cidade de Criciúma, Santa Catarina, só aqui no sul, lá no cantinho. O assunto que mais gostei foi a origem do assunto do corte centesimal. Fiquei encantada com o método, como começou. Fiquei encantada com a forma como ela falou, a neta, bisneta, né, do conhecimento, como ela trocou as ideias, o conhecimento. Como modelista, eu sei que a gente está sempre aprendendo, tem sempre novidade. Como ela mesma falou, os primeiros livros tinham uma metodologia e hoje foram cada vez mais melhorando. E por isso que eu sempre procuro melhorar a qualidade da minha modelagem. Eu sempre penso em qualquer curso, mesmo que eu aprenda 5% só do curso que eu faça, eu sempre digo, são 5% a mais que eu melhorei na minha qualidade, no meu trabalho. Abraços e vou sempre acompanhar essa rádio. Gostou de ouvir a voz da nossa ouvinte, o recadinho de uma delas? Então, você também pode participar do nosso programa com a sua mensagem por aqui. É só enviar um áudio bem legal para nós, que nós vamos colocar você aqui no ar. Mande um áudio então para 45 91 13 8294. Vou repetir devagarzinho. Pega o lápis aí e a caneta. 45, o lápis e a caneta não, né? O lápis e o papel. Porque sem papel você não escreve em lugar nenhum se só tiver um lápis e uma caneta. Pronto, me enrolei tanto que deu tempo de você pegar o tal do papel para anotar. Então vamos lá, é 45 91 13 8294. 45 91 13 8294. Mande sugestões, dúvidas, conte um pouco da sua história costurística para nós. Será muito bom te ouvir, viu? E Carol, agora quero saber de uma coisa. Você acredita que o mercado de cosplay é de fato uma oportunidade para as costureiras? Se sim, por quê? Me dá aí alguns bons motivos para que a nossa costureira fique antenada, ligada nessa oportunidade. Olha, eu acredito que sim, com certeza. É algo que está muito popular hoje em dia. E as costureiras, elas vão ter, nesse nicho do cosplay, elas têm muitas oportunidades. Porque a gente está disposto a pagar um valor um pouco maior, né? Dependendo da modelagem e do cosplay. É algo que está sendo muito pedido hoje em dia. Então, o mundo do cosplay cresce a cada dia. Então, a gente, né, os cosplayers, né? A gente necessita que, né, dessa parte da costura para criar toda a parte da modelagem. E eu acho interessante até apontar que a costureira, ela não pode ficar sempre naquele mundo de fazer a roupa casual, né, e uma roupa de festa. Eu acho sempre legal pesquisar novos tipos de modelagem, fazer algumas peças piloto, se inteirar nesse mundo, porque é possível que muitos já tenham pego alguns clientes que pediram esses cosplays, e até pela habilidade da costureira na época, ela não estava apta para criar isso, né? Então seria, né, até uma oportunidade que ela perdeu de ter criado esse cosplay. E é lúdico, né? É divertido. Eu acho que a gente tem aquele olhar que a profissão de costureira é aquela pessoa pacata que trabalha em casa. Minha filha costureira é aventureira. Eu sempre digo isso. Costureiro gosta de uma coisa, um problema vai resolver, um pepino. Chega no ateliê e você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Então, o cosplay, ele é cheio de desafios desse tipo. Então, é uma oportunidade também da costureira se desenvolver. É um desenvolvimento pessoal, é um desafio que vai chegar. Também. Sim, é verdade, é tudo isso. E eu penso assim, ó, imagina uma profissional que se dedique a esse nicho.
ela vai ser, né, e ela vai acumulando informação ali, ela vai acumulando conhecimento ao longo das décadas. Ela vai com certeza ser a referência daquele nicho de mercado. E se alguém algum dia precisar aprender alguma coisa sobre cosplay, quem que você acha que eles vão procurar? Vão procurar essa pessoa que tem experiência. Exatamente. Então, Porque assim, é uma oportunidade também dela ser uma profissional de destaque num nicho. É muito difícil você se destacar num nicho muito grande, onde você se mistura no meio de todas as outras e ninguém sabe o que você faz, ou então você faz de tudo um pouco e no final das contas não faz nada. Quando você escolhe só um pra focar e a pessoa fica boa naquilo, ela vira referência no mercado. Ela vira um nome conhecido. Então é uma oportunidade de você botar o teu nome no mercado aí. Exatamente. Né? Inclusive, a gente tem um nome para as pessoas que fazem... não acredito! Gente, né? Sim, como é que é? Os cosplays. O nome é Cosmaker. Cosmaker? É a pessoa... Cosmaker, que é a pessoa que ela vai criar o cosplay. Ai, gente, as costureiras são muito chiques, dá licença. Ai, meu Deus do céu. A parte da costura ou a parte da construção da armadura, é a pessoa que cria o cosplay, que seria, né, que desenvolve tal, que seria o Cosmaker. Ai, meu Deus, agora... Então a gente tem um nomezinho pra tudo, né? Isso que é muito legal. É verdade, vocês têm um vocabulário próprio. Olha, eu espero não ter tropeçado, inclusive, em nenhuma palavra, que são muitas palavras em idiomas. Meu Deus do céu, se eu falei errado, ótimo, porque eu erro bastante mesmo nas coisas. O importante é sair falando, você entendeu. Tá bom. E a gente vai aprendendo. Eu queria te perguntar outra coisa também. Existe alguma barreira geográfica para as costureiras trabalharem com isso? Porque eu fico pensando que talvez elas imaginem isso. Mas Fernanda, os maiores eventos são em São Paulo, eu moro aqui no Acre. Fernanda, como é que eu vou fazer isso aqui no Acre, Fernanda? Existe um mercado de pedidos, sei lá, pela internet, sob medida pela internet, como é que isso funciona? Ou então tem como a costureira trabalhar de onde ela quiser? Tem mercado em todas as cidades? O que você acha disso? Hoje é muito comum das pessoas encomendarem fora do Brasil o cosplay. Ele inteiro, assim, desde a peruca até o calçado, toda a questão da armadura e da roupa. Só que, às vezes, os materiais, eles não são muito bons, né? Seria aquela coisa mais padrão, até porque você não tem acesso aos alguns materiais que eles não têm aqui no Brasil, né? E aqui no Brasil, em todas as cidades, eu tenho certeza que sempre vai ter alguém que vai querer fazer o cosplay. E muita gente pede para costureiras de longe. Então, se você já tem um nome, se você já tem aquele conhecimento, a pessoa, ela não vai medir esforços para falar contigo e solicitar determinado cosplay para você. Então, mesmo que você more, né, que os maiores eventos eles sempre são mais em São Paulo, no Rio, até alguns eventos muito famosos tem em Curitiba também. Sempre tem evento assim em todo o Brasil. Você, né, algumas pessoas que elas moram nesses lugares mais longe, elas não vão medir esforços pra contratar uma costureira boa, né, que tenha toda a parte da técnica e que entenda que você chegue lá e a costureira fala, não, pode deixar que eu faço, eu entendo disso, vai ser algo muito gratificante. E uma coisa que funciona bastante no mundo do cosplay é o boca a boca. Porque se a gente conhece uma costureira boa, a gente indica. A gente não guarda pra gente, né? A gente indica, fala, não, tal costureira é muito boa, ela fez tal cosplay pra mim, não sei o quê. E aí, sabe aquele shot de fotos que eu fiz, com tal costureira? Então, acaba, né, divulgando bastante. Então, se ela, né, ter parte de todas as técnicas e tal, e conhecer os materiais, é um nicho muito bom para trabalho. E aí, as barreiras, elas acabam sendo quebradas, né? É isso aí. Agora eu vou te fazer uma pergunta difícil. Quanto que custa, em média, um cosplay, assim, de respeito? A gente tá falando aqui de dinheiro, de oportunidade, de trabalho, de mercado. Um cosplay barato custa quanto? Um médio e um caro. Mas assim, caro, que tu tem uma notícia aí. Meu Deus, gastou um carro nesse cosplay. Então, um cosplay barato, você vai gastar em torno de R$150. Assim, entendi. Jogando baixo, assim, por causa de toda a parte do material. Se você não se importar com o material um pouco de menor qualidade, o cosplay ele fica abaixo de 150. E se ele não tiver muitos detalhes também. Um valor médio, que é o que... É porque assim, eu, né, prezo muito pela questão da qualidade. Então, e até pela parte do poder monetário, né, a gente tem que sempre dar aquela economizadinha antes de planejar fazer um cosplay. Em torno de uns R$500.
Assim, 500 mais ou reais. menos. Porque engloba desde os tecidos, né, a mão de obra. Inclusive, a mão de obra do cosplay é muito cara, né? Então, 500 reais ali seria uma média. E o valor mais alto que eu já vi, que pessoas realmente fizeram cosplay e importaram produtos, e tanto a parte da costureira, da modelagem do tecido, foram pelo menos uns 10, 15 mil reais. Num cosplay. Caraca. Pra ir em um evento. E ganhou? Olha aí eu perguntando. E ganhou? Então, tem um que eu conheço que ganhou. Eu não lembro bem quem era, mas que foi um cosplay assim, extremamente elaborado e acabou se colocando em algum... Acho que foi o segundo lugar, eu acho que teve num concurso. Mas eu não vou lembrar quem que era. Eu sei que foi um cosplay, assim, que você olhava e você falava, não, é o personagem. O personagem saiu do filme e tá ali. E é algo muito legal, porque às vezes esse valor ele é retornado pra pessoa. E qual era o personagem? Então, o personagem eu acho que era de um jogo. Acho que era de Overwatch. Ih, viajei, isso aí eu nunca ouvi falar não. Eu gosto muito dessa parte de jogos online. Então, tipo, a maioria dos jogos eu conheço. E era, tipo, algo que E eu não jogo nada, Carol. Pense na pessoa. Olha, eu nunca vi uma criatura com tanta habilidade manual, que, modéstia à parte, eu manjo das habilidades manuais, mas tu não me põe um joystick na minha mão, que eu não sei fazer com ele. O meu personagem, sabe aquele personagem que ele vira e bate na parede, você vira e ele bate na parede, e você não consegue sair do lugar, porque você tenta virar e ele bate na parede. Essa sou eu com o joystick na mão. Eu não consigo sair do lugar, meu Deus. Eu te indico. Me indica. Pesquisar bastante sobre os jogos e começar a jogar um jogo que você meio que se identifique. Porque. Eu morro até no Mario. Nossa, sabe essas fases do Mario Bros que você já começa tendo que pular um bichinho que vai te matar? Sim. Eu perco todas as vidas naquele primeiro. Oh, meu Deus. Essa parte de jogos que eu conheço bastante, né? Gosto bastante de cosplay de personagem. Desde sempre, assim, toda essa parte do cosplay, de você já entra na parte dos jogos online, você já pega a parte das séries do filme. Então, tipo, esse mundo geek é muito divertido. Porque você engloba diversos fatorizinhos e ramificações ali. Você acaba conhecendo um pouco de tudo, né? Sim, e é um pessoal muito apaixonado, né? Então é muito lúdico, tem muita diversão e muita paixão. Muito legal. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Desculpa te interromper, quê? Não, tudo bem. Que é algo que a gente gosta bastante, né? A gente leva pra nossa vida pessoal também e tanto pra essa parte mais criativa dos eventos, né? Porque hoje você olha uma pessoa e você fala assim, essa pessoa gosta de determinada coisa. Até porque é algo característico dela que você vai perceber na hora. Isso é muito legal. E eu acho que também dá muita liberdade, né? Eu tenho essa impressão de que as pessoas que são muito fãs se identificam com todo o discurso também, toda a comunidade nerd. Geralmente, né? Tudo bem que é um estereótipo, que a gente não deve ficar muito atento a estereótipos, mas acontecem muitas vezes de ser aquela pessoa mais tímida, aquela pessoa com menos traquejo social, né? Que você vai falar com a pessoa ai, desmonta. Mas quando estão de cosplay, nossa, a pessoa muda, bota ela num evento desse pra você ver. Fica toda pirilampa. Ai, é muito legal. Porque às vezes você conhece a pessoa e na vida real ali, sem cosplay nem nada, ela é super tímida. E aí ela se veste com o personagem e você fica, nossa, você não é assim. O que tá acontecendo? Ela realmente interpreta e todo o personagem perde toda a vergonha na hora. E esses eventos, eles também são muito loucos, assim. Costureira, você tá ouvindo a gente, você não sabe nada que tá falando aqui. Fala, meu Deus, que evento é esse? Nunca vi esse pessoal todo. Bota assim no YouTube, CCXP. Joga lá, procura lá. E você vai ver um monte de vídeo da feira. Eu acho que parece, talvez a referência seja a Mega Artesanal. Assim como a Mega Artesanal é pra costureira, pra artesã, a CCXP é pros nerds. Então é aquela festa, aquele negócio. É muito legal, colorido. E tem muita tela, muita coisa piscando. E o pessoal, muito barulho. Muito legal. É fantástico mesmo. E muita coisa bonita. Tudo que é arte, tudo é muito gráfico. Muito bonito. Agora eu vou te fazer uma pergunta que meu esposo falou pra eu te fazer. Eu falei, me manda umas coisas aí, umas coisas pra eu perguntar, vai ficar um negócio interessante. Ele falou, pergunta isso aqui que eu acho que vai ser legal. Ele falou assim, você é do tipo
que já vai vestida, já sai vestida de casa, ou se veste quando chega lá no evento? Ai, olha aí, a pergunta era boa. Essa pergunta é muito boa. Eu sou aquela cosplayer. Como assim, aqui na minha cidade não tem, né, evento de cosplay. Tem uma cidade próxima, então eu vou com a roupa e dou os retoques finais da maquiagem no evento. Que e o resto, tipo, se eu quiser colocar algum detalhe, vai ser casa tudo com ela. Tudo ali frenético ali, no meio de todo mundo ali, tô me arrumando, beleza. É isso aí. Ai, que legal, olha aí. Ela é raiz, minha filha, ela sai de casa vestida. Aí as pessoas te olham assim e ficam, algumas elas vão te olhar e ficam, gente, de onde você saiu, né? Você não é daqui não, né? Aí outras vão pensar assim, já começam a gritar falando do personagem, tentando imitar, né? Já querem tirar foto contigo, então é muito legal. Muito legal. Quando tem esses eventos, né, a cidade para também em volta. Isso é interessante de dizer. É algo tão forte que tem crescido tanto que, por exemplo, assim, ó, o caminho do metrô até a feira, ele vai todo enfeitado. Acho que foi esse ano que cobriram todo um vagão de metrô com um tema lá, não sei. Aí as marcas se juntam para fazer isso, então também envolve, né, todo o poder de marketing das marcas que querem se posicionar junto com essa galera. Aí tem todo o serviço de stream também investe muito, jogos de tabuleiro, sei lá, todas essas coisas de cinema, tudo misturado junto. Então marcas muito fortes com muito dinheiro para colocar e para criar toda essa experiência para quem vai ao evento. Então é assim, minha filha, é uma festa. Sim, né? Você consegue perceber que essas marcas, elas querem que você participe, né? Elas se dedicam também para que você se sinta literalmente em casa, né? Ali com seu cosplay e tal, te dão todo aquele suporte, isso é incrível. Saber que as pessoas, elas gostam disso, né? Que não é algo que você vai olhar estranho hoje em dia. Você olha assim o cosplay e você pega e pensa, cara, é isso que eu quero fazer. É uma inspiração também, né? E conhece gente, se diverte. Sim. Faz amizade, cria grupo pra cosplay, então isso é sensacional. Você acaba conhecendo muita gente nova. E até, tipo, pegando contatos também, né? Então, nessa parte dos eventos, a gente sempre divulga quem fez a nossa roupa, quem fez a nossa armadura, da onde que a gente comprou tal material. Isso é bem legal também. A parte da divulgação. Demais. Então, Carol, chegou o momento, zigue-zague, um quadro especial aqui na Rádio da Costureira de perguntas rápidas. É aquele bate-volta, tô respondendo o susto, vamos lá. Número 1. Se você só pudesse usar uma única gíria nerd pro resto da sua vida, qual palavra seria? Ai, meu Deus. Vai. Pensa. Eu acho que seria nice. Nice? Nice. Nice. Que é quando você tá num jogo e aí você faz uma jogada muito boa e você fala nice. Nice. Acho que seria essa. Legal. 2. Como seria uma costureira perfeita pra cosplay? Que defeito que essa costureira não pode ter de jeito nenhum? Eu acho que a costureira perfeita, ideal, é aquela costureira que ela não tem medo de desafio. E ela cria junto contigo, ela conhece os tecidos, ela conhece as modelagens, ela vai poder te dar dicas de material, ela vai poder te ajudar e ela vai se dedicar junto com aquele cosplay com você. E o que ela não pode fazer? Não pode fazer jamais. Ela não pode ficar com mente fechada. Ela precisa de conhecimento. Isso é muito importante. Terceira pergunta. Afinal, quem é melhor, Marvel ou DC? Ai, meu coração. Ai, meu Deus. Ai, eu não... Tá, assim, a Marvel e a DC, elas são as duas grandes, né? Que você vê hoje em dia, só que... Não enrola, Carol, não enrola. É a Marvel. Tá bom, foi. Personagens criados pelo Stan Lee, perfeitos. Assim, a DC tem aquele lugarzinho no meu coração, mas a Marvel me ganha. Tanto que por causa da Capitã e toda essa parte dos filmes dos Vingadores ali, ó, me ganhou. Tudo bem, se posicionou, nada de ficar em cima do muro, muito bem. Tá, e depois de tanto aprender palavra difícil nesse podcast, coisa que a gente amou, a gente adorou conhecer, vamos então ao arremate do nosso episódio de hoje. Se tem uma coisa que a gente descobre nessa tal dessa Rádio da Costureira, é que ainda tem muita coisa pra gente aprender. E que na costura as possibilidades de atuação são infinitas. E sabe por quê?
Porque roupa, gente, tem a ver com o ser humano. Nós sentimos uma profunda necessidade de expressão, de comunicar a nossa mensagem, de transmitir nossas ideias, nossos sentimentos, de contar histórias, sabe? De mostrar quem nós realmente somos através do que nós vestimos. E ela é uma motivação tão genuína que muitas vezes as roupas que nós usamos no cotidiano, né, no dia a dia, não são suficientes para demonstrar exatamente aquilo que nós queremos transmitir. E o curioso é que é preciso se vestir de uma outra pessoa, de um outro alguém, de um personagem, uma mera idealização, mas para que finalmente a gente consiga se sentir à vontade na nossa própria pele. Isso é muito fantástico e a costura generosa, né, como sempre, é quem promove tudo isso. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu falei isso aqui no podcast, mas com esse tema de hoje, né, não teria como eu deixar de dizer mais uma vez que costurar é, sem dúvida, um superpoder. Então, costureiro, você aí que nos ouve, vista a sua capa de heroína, de costureira maravilha e nunca deixe nenhum vilão dizer que você não tem valor, que o que você faz não é tão importante. Costurar envolve humanidade, envolve pessoas, envolve as realizações mais lúdicas do ser humano também, e tudo isso tem muito, muito valor. E eu quero te agradecer, Carol, por você estar aqui com a gente, porque você trouxe para nós esses novos caminhos, apontou novidades. Aí você gostou de participar com a gente? Sim, eu amei estar aqui com vocês. Ah, é muito bom, não é? Fala sério, eu pago o pau pra essa rádio da costureira, é muito bom gravar podcast. Nossa, eu amo muito. Aí, tá vendo aí? Podcast é uma coisa nerd. Agora que eu me dei conta. Eu não tinha pensado nisso. É exatamente, podcast assim, nerd geek. Ai. Olha aí! Meu Deus, a gente é muito nerd mesmo. Sim. Ai, caramba, muito legal. Ai, Carol, deixa seus contatos então, que agora que a gente te conheceu, a gente já se apaixonou por você. A gente quer te acompanhar nas redes sociais, a gente quer conhecer o seu trabalho. Deixa seus contatos aí pra gente. Então, se alguém quiser me adicionar no Facebook, é só pesquisar Carolina Pegorini, né, normal. E se alguém quiser conhecer um pouco dos meus cosplays e dos croquis que eu posto, no Instagram, vocês só precisam digitar Carol Pegorini _. Aí você já vai ver a minha rede social e vai poder conferir todos os meus cosplays. Ai, muito legal. Muito bom ter falado com você aqui, Carol. Muito bom toda essa nossa conversa. Eu sei que você tem uma mensagem aí, um recadinho para as nossas costureiras. Então, fala para elas aí o que você gostaria de dizer. Então, esse mundo do cosplay, ele é muito incrível, né? Como o próprio significado do nome diz, caracterização do personagem. Então, desde a parte da costura, desde a definição do personagem, desde a representação artística mesmo, é algo muito especial e épico. Então eu indico todas as costureiras maravilhosas desse Brasil que pesquisem um pouquinho sobre e estudem, né? Desenvolvam técnicas, porque isso é algo muito especial e que as pessoas, elas vão vir, né, para solicitar esse serviço. Então é muito legal você chegar, né, numa costureira e ela falar, não, deixa que eu faço, eu entendo disso, que a gente vai criar uma ligação muito especial com vocês. Então, ai, seria isso, Fer. É uma fofa, vamos botar ela num potinho. Vamos guardar ela assim pra nós aqui, preciosa. Ai, Carol, muito bom conversar contigo. Então, eu quero deixar também um recadinho para as costureiras. Olha aí, você deixou uma mensagem, agora eu fiquei com ciúme e quero deixar também. Que é para indicar para as nossas ouvintes o Telegram da Maximus Tecidos, que é uma comunidade para costureiras, um espaço para receber conteúdo de qualidade. Você vai receber conteúdo sobre costura, moda, modelagem e muito mais. Tudo isso que pertence ao nosso universo. E olha, o nosso universo de costura só cresce, né, menina? É tanta coisa que a gente vai aprendendo. E esse é um lugar novo, o Telegram da Maximus Tecidos. Eu acredito que vocês vão amar conhecer esse espaço. Eu vou deixar o link para você acessar o Telegram no post, eu acho que do site do Clube da Costureira. E eu vou deixar também o link nos comentários aqui no app, no aplicativo, porque a gente é moderna mesmo, a gente tem app, tem todo o serviço onde você ouve a rádio da costureira. Que mais que eu queria dizer? Um beijo.
Obrigado por vocês acompanharem a nossa rádio. Obrigado por vocês torcerem tanto por nós, porque eu sei que tem muita paixão também por parte das nossas ouvintes que indicam a Rádio da Costureira, que me mandam direct e falam: Fernanda, aquele programa, aquele episódio foi pra mim. Eu precisava ouvir aquilo, Fernanda. Então é uma maravilha, é muito gostoso fazer esse podcast, essa rádio junto com vocês. Obrigada, viu, ouvinte, pela presença de vocês aqui sempre com a gente. Mais uma vez, um beijo, Carol, um beijo a todas. Beijo, eu adorei participar, muito legal. Eu sabia que você ia gostar, modéstia à parte, eu sabia que você ia gostar. Um beijo a todas as ouvintes e até o nosso próximo episódio. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. O nerd de hoje é o cara lindo de amanhã. O nerd de hoje é o bom marido de amanhã. Garota, escolha já seu nerd.